1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. E não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui já é o texto de 1 Coríntios. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não... Texto Paulo, ele está tratando, está lembrando aquilo que aconteceu no Egito, né, na saída do Egito, no deserto. Nosso Deus é um Deus de bênção, Deus que abençoa. E Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel, eles seriam abençoados. A bênção começou lá no Patriarcas, lá com Abraão. Abraão queria uma bênção extraordinária de Deus, que era ter uma tendência. Um problema. O problema era da esterilidade no casamento deles, ele com a Sara. Então, portanto, ficava um pouco difícil essa bênção se concretizar. Mas Deus já tinha concedido a bênção a Abraão. Agora Abraão não estivesse entendendo. Deus falou: olha, eu vou trabalhar com você, Abraão. Abra uma das janelas da sua alma, para que você possa entender bênção sobre a sua vida. E a janela da alma de Abraão que deveria ser ativada era a janela da imaginação. Ele falou: Abraão, senta aqui, ó. Senta aí na pedra, de noite. Olha para o céu e conta as estrelas. 1, 2, não dá para contar. Começa de novo, dá para contar. Mas imagina, foge da minha imaginação. Então assim vai ser a sua descendência. Então imagina a sua bênção, aquilo que Deus concedeu a você. Vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu, mais também do que as areias da praia. Imagina a bênção. Abraão pôde entender. Passou por um processo muito longo de aprendizado. Mas tem que estar imaginando a bênção que Deus tinha reservado para a vida dele. Para o povo de Israel não foi muito diferente. Eles haviam recebido a bênção de Deus, depois de passarem mais de 400 anos escravos lá no Egito, várias gerações passaram ali, e finalmente tinha chegado o dia da libertação. E aquilo foi algo extraordinário e maravilhoso. O êxodo, a saída. Deus concedeu a bênção. Só que entre conceder a bênção, tomar posse da bênção, o caminho a ser percorrido. Que era o caminho do deserto. Deus concedeu a bênção, mas eles tomariam posse da bênção, que era entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Segundo os estrategistas, povo, crianças, mulheres, idosos, seria uma jornada, mais ou menos 11 dias, da onde eles saíram lá do Egito, até chegar a Canaã. Não era um lugar tão longe assim. Então, o que aconteceu com essa jornada de 11 dias? Demorou 40 anos. Mas por que aconteceu isso? Entre concessão da bênção e o tomar posse da bênção, o que o povo fez? O povo
murmurou, o povo reclamou. Um maná que Deus suado desse maná. Estamos com saudade das panelas de carne lá do Egito. É tão difícil ser vegano aí, pelo menos por uns 11 dias. Estavam murmurando e reclamando das panelas de carne do Egito. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor mandou que saíssemos de lá, agora viemos aqui para morrer, perecermos nesse deserto. Consequência da murmuração foi que ninguém daquela geração entrou na terra prometida, exceto Josué, Caleb. Aquela geração que saiu, todos pereceram no deserto, por causa da murmuração. Eles murmuraram, eles não tomaram posse da bênção do Senhor, não se apropriaram da bênção. Eles tinham a bênção, foi concedido a eles, mas eles não. Olha que Deus mostrou, ó, a terra é maravilhosa, manda os espias lá. Olha o tamanho do cacho de uva, tem 2 homens para carregar os cachos de uva. Mas é isso que eles viram? Não, viram gigantes. E nós somos gafanhotos, vamos nos matar. Reclamaram de tudo, eles não confiaram nas promessas de Deus. A bênção sobre as suas vidas. A ideia aqui é fazer-nos entender que a bênção de Deus pode ser inibida por sentimentos tóxicos, por emoções desgastadas. E uma delas é a murmuração. A murmuração é algo tóxico, ele é algo que mata, é algo que corrói a nossa vida emocional, mas também corrói a nossa vida espiritual. Nós não conseguimos entender realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Murmurar, segundo o dicionário, é atitude de alguém em lastimar-se, alguém que se queixa em voz baixa, pessoa que resmunga, alguém com prática de criticar e censurar, pessoa que fala contra outra pessoa. Na Bíblia, a murmuração tem visibilidade prática na atitude dos filhos de Israel no deserto, após a saída da escravidão do Egito a caminho de Canaã. A questão é que os hebreus saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, permanecia dentro do coração deles. Aquele sentimento, de estar preso ainda estava ali no coração deles. Deus os havia libertado, mas o Egito foi junto com eles, dentro do coração deles. Esse sentimento de escravidão, de estar acorrentado, estar nos grilhões, estava presente na vida deles também. Nesse episódio, percebe-se uma murmuração tão intensa que se desloca para uma sedição ou uma rebelião do povo contra Moisés e dessa forma contra o próprio Deus. Tiago, Paulo e Judas, nos seus escritos, eles definem a murmuração como soltar queixumes, conversar difamando ou desacreditando alguém, conceber mau juízo, declarar insatisfação de forma discreta e mal-humorada, reclamar. Murmuração é um comportamento nocivo de pessoas que são geralmente pessoas falsas, pessoas hipócritas, isso é, pessoas fingidas. O pecado da murmuração pode ter, primeiro, pode ter uma causa. O pecado da murmuração pode ter uma consequência. E se ele tem uma causa e tem uma consequência, também ele tem uma cura. É uma cura.
Vamos primeiro pela causa. Por que murmuramos? Por que as pessoas murmuram? Aí a gente tem que buscar lá umas coisas da psicologia para entendermos por que as pessoas murmuram tanto. Primeiro, alguns dizem que por causa de uma tristeza crônica. Não é uma tristeza passageira, é uma tristeza crônica. É uma insatisfação, que muitas vezes se torna uma depressão. Tal é o grau da insatisfação e da tristeza que as pessoas têm. Geralmente a pessoa triste, a pessoa em depressão, ela acaba murmurando, acaba reclamando. Ela tem os seus questionamentos. Conversar com a pessoa. Sente as reclamações. Ver as coisas, tudo pelo lado negativo. Uma outra causa é ressentimentos não curados, não sarados. Pessoa que guarda mágoa, ressentimento, raiva dentro do seu coração. Pessoas que tiveram experiências negativas no passado, carregam isso. São pessoas que murmuram, reclamam, se queixam, mas porque tem algo no seu coração que não foi dado. Permanece na vida das pessoas. Também é colocado como o egoísmo acentuado. Muito lado, perfil egoísta da pessoa. É a pessoa que olha somente para ela. Ela não está preocupada com as outras. Ela está se preocupando somente consigo mesmo. E por isso, quando as coisas não vão da forma como ela gostaria que fosse, o resultado é que essa pessoa começa a murmurar, a reclamar, a se queixar diante das situações. 3 coisas que o povo de Israel reclamou no deserto. Se a gente pegar tudo, né, tem tanta coisa, mas se a gente pegar, vai girar em torno de 3 coisas que eles reclamaram. Eles reclamavam da falta de água, em várias vezes. Havia um milagre, né? Bater na rocha e sair água, mas eles reclamavam. O Senhor trouxe no deserto de sede. Eles reclamavam de comida. Um dia Deus mandava o maná. Um dia eles tinham maná. Então eles tinham que consumir no mesmo dia, porque se deixasse para o outro, estragava. Mas eles reclamavam. Maná. Queriam carne. Eles se lembravam das panelas do Egito. E eles também reclamavam de proteção contra seus inimigos. Nessa travessia, eles tinham que passar por territórios de outros povos. E eram povos, eram inimigos. Não recebiam bem o povo de Israel quando passava. Geralmente acontecia guerras, batalhas, ataques, piladas. Mas o povo estava preocupado com eles mesmos. Água, com a sua comida e com a sua proteção. Eles não estavam preocupados com a bênção de Deus, com tomar posse da terra prometida. Aquela viagem, a preocupação era consigo. Era um egoísmo acentuado por parte do povo de Israel. Então, pessoas que murmuram, pessoas que muitas vezes estão vivendo um momento de tristeza crônica, profunda, pessoas que estão vivendo uma vida de ressentimento, conseguem resolver problemas do passado. O coração está cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de raiva, não consegue curar seu coração. E são pessoas extremamente egoístas. O que mais nós vemos na nossa sociedade hoje é uma sociedade egoísta. Uma sociedade que murmura. Embora hoje, termo usado não é murmuração, né? É mimimi.
Pessoa cheia de mimimi. E a gente tem visto isso na igreja. Graças a Deus que a gente não tem visto. Nós temos visto igrejas que na hora do louvor e da adoração, a pessoa começa a murmurar. É momento de adoração, louvor a Deus. E a pessoa vai lá e murmura, e volta de novo, e murmura, Aquela música nunca acaba, é uma murmuração tremenda. Aí, mas por que está murmurando? Não, eu não estou murmurando. Estou me quebrantando diante do Senhor. Quebrantamento só tem 2 momentos no culto. É no momento da oração silenciosa, de confissão de pecados, ou é depois de ouvir a mensagem, quando a mensagem toca no coração e a pessoa se quebranta diante do Senhor pela mensagem que ele recebeu naquela noite. Aí é o momento, porque o contrário da murmuração é a adoração. Eu posso ter uma vida de murmuração e eu posso ter uma vida de adoração. Costuma reclamar de tudo, mas a gente perde esse momento das nossas vidas adorando ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. A adoração, ela não acontece somente no culto, na igreja. A adoração acontece em cada momento das nossas vidas. E se nós substituirmos a murmuração pela adoração? E se o povo de Israel tivesse substituído a murmuração pela adoração? Com certeza, toda aquela geração teria tomado posse da bênção. Eles fizeram. Essas são as causas. E as consequências? O que a murmuração produz em nossas vidas? Olha, a gente olhar para o texto, a primeira coisa que a murmuração, a primeira consequência foi que aquela murmuração feriu mortalmente o coração de Deus. Deus ficou irado com aquele povo. Deus mandou fogo, consumiu uma parte do acampamento. Por quê que Deus tirou? Foram incapazes de ver o agir de Deus. E eles viram. Imagina aquele pessoal que saiu de lá, que viu as 10 pragas, que viu o mar se abrir, que viu os milagres. E mesmo assim, murmuraram, reclamaram. Mostrou ingratidão. E aquilo feriu o coração de Deus. Deus sentiu-se ferido pela atitude daquelas pessoas, qual ele trouxe libertação, promessa, bênção sobre a vida deles. Mas eles quiseram ter uma vida de louvor. Preferiram o caminho da murmuração, a reclamação, queixumes diante dos líderes. Isso acabou desgastando a liderança de Moisés, que é uma outra consequência. Eles foram matar todo mundo. Mas desgastou. Um homem que viveu 120 anos. Um homem que também não entrou na terra prometida. Mas alguém que se desgastou. Queixume da murmuração, da reclamação do povo. Moisés pagou um preço. É sua irmã. Em um certo momento também, teve aí um momento aí de murmurar contra nada, seu corpo por isso. A maldição, ele é um castigo divino diante da rebelião do seu povo. Castigo divino não tem nada a ver com o diabo. Não é com o diabo. Castigo de Deus mesmo. É a mão de Deus que pesou sobre aquele povo. Em nenhum momento o diabo foi lá e pesou. Não, foi Deus que pesou a mão sobre.
consequência direta da murmuração e da reclamação daquele povo. Mas mesmo Deus castigando aquele povo, o castigo de Deus, ele tinha um objetivo. Era um objetivo terapêutico. Era curar o coração do seu povo. Era tratar do coração do seu povo. Para que o povo fosse tratado nesse momento onde a murmuração estava presente na vida de cada um. Todo ato de desobediência atrai uma maldição. E com a murmuração não é diferente. Aqui se aplica. E aqui também. Toda desobediência, ela atrai alguma consequência. Além de ferir o coração de Deus, desgastar os líderes, como aconteceu com Moisés, também produziu contenda no meio do povo. Murmurações e lamentações constantes geram discórdias e desgastes dos relacionamentos interpessoais, pais e filhos, marido e mulher, companheiros de trabalho, irmãos da igreja. Às vezes isso acontece por causa da murmuração. As amizades não resistem ao espírito do queixume, casamentos vão para o ralo. Porque muitas vezes, nós vimos lá no início, uma das causas da murmuração é o ressentimento represado dentro do coração. Gente que reclama demais, gente que está sempre aí nos seus queixumes, gente que reclama demais, afasta as pessoas. Quem gosta de ficar perto de pessoas que vivem só reclamando? Pessoas que só veem o lado negativo da vida. Mas como nós dissemos, se existe causa, existe consequência, existe também a cura. E essa é a boa nova. Existe cura para o mal chamado murmuração. Assim como existe cura para as nossas feridas, sejam elas quais feridas forem. Essas dores precisam apenas ser transformadas em palavras. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma as dores, pecados em palavras? Através da aquilo que está dentro do meu coração, guardado, represado, eu transformo em palavras diante de Deus. Eu confesso diante de Deus meu pecado. Não foi isso que Davi fez? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não escondi. Eu coloquei diante do Senhor. Então, quando nós confessamos, a própria confissão, ele é um momento terapêutico, onde Deus vai curar os nossos corações. Nós vamos expressar diante de Deus os nossos sentimentos. E principalmente os sentimentos que nos ferem, que nos machucam. Por isso que é importante momento na vida. É importante a gente ter um momento, porque ali nós estamos nos colocando diante de Deus, colocando a nossa vida diante de Deus, colocando as nossas dificuldades, às vezes ressentimentos, raiva, intolerância, e tantas outras coisas que nós temos nas nossas vidas. Isso são derramados diante do altar de Deus naquele momento. Pessoas com sintomas de murmuração têm raízes de tristeza, de raiva, de egoísmo. Pessoas com as raízes adoecidas desse jeito não conseguem andar felizes. O murmurador não é uma pessoa feliz. Pelo contrário, o murmurador é uma pessoa infeliz. Por isso que nós, espiritualmente falando, o segredo da cura reside em perdermos para Deus, renunciando à nossa soberba, à nossa prepotência, à nossa altivez, derramando na presença do nosso Deus. O caminho da cura, a cura da murmuração,
passa pela humilhação. Preciso me humilhar diante de Deus. Na presença de Deus, eu posso confessar toda a minha dor, dor da tristeza, todo o meu ressentimento, todo o meu egoísmo. Posso estar confessando diante de Deus. Certamente todos nós já passamos por essa experiência. Nós já nos desgastamos com pessoas, muitas vezes acontecimentos que prejudicou relacionamentos. Perdemos muitas vezes boas amizades. O estilo de vida questionador e queixoso é apenas um sintoma, cujas raízes e causas para serem tratadas. Guardar esses. Porque vamos passar uma vida inteira, ressentimentos, com mágoas. Vai ser tratado dentro do nosso. A cura vem precedida de uma carga de decepção e frustrações muito grande. É o sinal de Deus para o meu quebrantamento, para a minha humilhação. Despir dessa presença, dessa militância e me quebrantar na presença. De forma sincera, de forma transparente, de uma forma que Deus possa tratar o meu coração. Não, essa doença vai permanecer na minha vida. Eu vou ser eternamente uma pessoa infeliz se não conseguir tratar o meu coração. Chegou o tempo de confessar e renunciar essa dor, essa ferida, esse ressentimento e correr para os braços de Jesus e resgatar tudo aquilo que perdemos durante a caminhada. Deixarmos confessar e vivermos com eles. Mas o tempo é da cura. Hoje é um tempo de resgatar tudo aquilo que nós temos. Tempo perdido. Por isso é tempo de tomar posse da bênção. Tomar posse dessa cura de Deus sobre as nossas. É para cada um de nós. Será que nós somos murmuradores? Será que lá no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, pessoas que só reclamam, só se queixam? Normal. Parece uma coisa assim, no dia a dia, no cotidiano. Dificilmente você conversa com alguém e daqui a pouquinho a pessoa já está reclamando de alguma coisa. Reclama de tudo, posso imaginar. Clima, reclama do governo, reclama dos preços, reclama de tudo que você imagina. Uma geração perdeu o senso de adoração. Não somente murmuração. É um tempo de Deus tratar o nosso. Nós estamos tendo esse comportamento, essa atitude, esse sentimento. É hora de colocarmos aos pés do Senhor, pedirmos cura espiritual para as nossas. Abandonando essa prática, vivendo uma vida de adoração, enterrando toda a murmuração. Eu queria terminar só de um fato. O Naamã. Quem era Naamã? Alguém lembra? Quem era? Quem era, Dona Cidinha? Era um general sírio, né? Tinha lepra por debaixo daquela sua roupa, vestimenta, a sua farda, aquela sua taça. Ele era um homem leproso. E falaram para ele, se o senhor tivesse aqui curado, né? Ele vai, para na frente da casa do profeta, com toda a arrogância e com toda a prepotência, esperando que o profeta ali curasse. Esperasse uma palavra
de cura e libertação sobre a vida dele. O que o profeta fez? Vai lá e vai banhar no, no rio lá. 3 vezes. Na Síria tem rios melhores. Por que eu vou ter que fazer isso? Você tem que aprender o caminho da humilhação. É, o Rio Jordão, é. É. Exatamente isso. Toda aquela imponência, toda aquela arrogância. Ele achou que ele ia dar ordem para o profeta. Me cure aí agora. Você não é o bom? Me cure. Ela aí mergulha 3 vezes lá. E isso falou para o lugar, porque né, não devia ser naqueles rios, não. Aqui no Jordão que você vai fazer. Eu fico imaginando, né? Que cada mergulho dele, caiu um pouquinho de arrogância e prepotência, até que ficou limpo. Aí quando ele não tinha mais nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, Deus curou a vida dele. É assim que Deus faz. Só vamos ser curados por Deus quando nos despirmos de toda arrogância e de toda prepotência. Possa estar nos abençoando. Faça-se real nas murmuração, adoração ao nosso Deus. Amém? Deus possa estar nos abençoando. As palavras ao pastor nesse instante.